Isso. Boa noite, Adriana de Recife. Seja muito bem-vinda. Veio conhecer essa semana pelo Instagram. Que legal. Ai, gente, fico muito feliz, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se eu consigo colocar essa luz de uma maneira que não me atrapalha muito. Estão vendo direitinho aqui? Estão me ouvindo bem? Eu vou deixar o microfone de vocês desligados, tá? Depois vocês vão se conversando aí. Ah lá, Ana de São Paulo, seja muito bem-vinda, Ana. Então, bora lá, gente. Olha, para quem não me conhece, vou me apresentar, né, primeiramente. Meu nome é Simone, eu sou terapeuta integrativa e psicoterapeuta, e trabalho com pessoas que estão em processo de despertar espiritual, né? Pessoas que estão passando por essa jornada de autoconhecimento, de despertando a consciência, e que tem muitos conflitos internos, externos, tem dificuldade para se encaixar depois que começa todo esse processo a acontecer, né? Quem está passando por esse processo de despertar aí, comenta aqui para mim. E eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de saber de onde vocês são. Eu acho interessante a gente ter essa troca, tá? E hoje eu quero pedir uma coisa a vocês. Não assistam essa aula tentando decidir se vocês concordam ou discordam, né? Assistam observando o que ressoa dentro de vocês, tá? Porque a verdade, ela não precisa ser definida. Ela só é apenas reconhecida. Vocês estão aqui, eu quero que vocês coloquem aqui quem está passando por esse processo de despertar, quem está passando por toda essa revolução ali interna, e que já está há mais tempo, que está no começo, comenta aqui para mim, tá? Porque o despertar, na verdade, é você se reconhecer, né? Então, a sua verdade é simplesmente a sua verdade. A gente aqui não trabalha com uma verdade absoluta. A gente só coloca alguns fatos, questiona, discute, porque os questionamentos faz parte do nosso crescimento. Então, eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém, tá? Não estou aqui para convencer ninguém a abandonar a fé de vocês, muito pelo contrário. Eu acredito que a fé verdadeira, ela se fortalece quando nós temos acesso ao conhecimento, né? E assim, o que eu vou mostrar hoje aqui são alguns ensinamentos atribuídos a Jesus, mas que ficaram fora da Bíblia oficial, né? Então, a gente sabe que quem está conhecendo agora, entrando nesse processo de despertar, vocês percebem que muitas coisas, né, das religiões, da Bíblia oficial, ficou assim, fica muitas névoas, né, fica muitos brancos, ficam muitos mistérios ali, que a gente tem curiosidade de saber, de conhecer, de entrar mais no assunto, né, mas a religião, ela faz aquele mistério todo, esconde e coloca as coisas muito superficiais, e a gente tem, sim, curiosidade, até porque, pensa, quando Jesus esteve aqui, né, a Bíblia só conta dele lá quando ele nasceu, quando ele era uma criança, alguma coisinha, e depois só quando ele voltou, aos 30 anos, né? E toda a jornada, a Bíblia não conta também. Depois, a Bíblia também só pega alguns evangelhos e ela omite o resto. E os outros discípulos? Jesus tinha vários discípulos. E por que só 4 evangelhos? E por que, às vezes, nem os 4 evangelhos são evangelhos dos discípulos mesmos de Jesus, né? Então,
o mais importante aqui é o que esses ensinamentos podem significar para a nossa vida hoje. Então, me responde uma coisa vocês. Quantos aqui já cresceram ouvindo que eram pecadores? Quantos cresceram acreditando que precisavam merecer o amor de Deus? Quantos já sentiram culpa por questionar alguma coisa? Eu fui essa pessoa, tá? Eu, às vezes, quando me vi um pensamento que eu questionava, será que isso é verdade? Mas isso está muito estranho, está muito esquisito. Eu me sentia culpada, me sentia mal por eu estar questionando um livro que era tido como o livro de Deus e que era uma verdade absoluta, né? Vai comentando aí vocês, se vocês também tiveram esses mesmos pontos aqui que eu também tive. Então, eu vejo isso todos os dias. Pessoas despertando, pessoas questionando, mas ao mesmo tempo sentindo medo, como se pensar diferente fosse uma traição, né? Assim, eu me senti assim, eu acho que eu estou pecando, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou indo contra a minha própria religião, eu nasci num lar católico, tá? E aí surge uma pergunta: se tudo que eu aprendi não é exatamente como me contaram, então, em que eu acredito agora? No que eu acredito agora? Talvez essa seja a pergunta mais importante da noite, né, gente? Eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do contexto histórico, né, de como foi formada ali essa Bíblia que a gente tem hoje. Eu acho que talvez muitos de vocês já conhecem, mas para a gente entender por que algumas pessoas nunca ouviram falar, por exemplo, do Evangelho de Tomé. Precisamos voltar um pouquinho lá na história, né? Lá nos primeiros séculos, após a morte de Jesus, existiam vários grupos cristãos, espalhados por diferentes regiões. Não existia uma única forma de interpretar os ensinamentos dele. Algumas comunidades utilizavam textos que hoje estão na Bíblia. Outras utilizavam textos diferentes, que circulavam apenas em determinados grupos. E com o crescimento do cristianismo, surgiu a necessidade de organizar, de criar essa religião, de estabelecer uma unidade de crenças. Foi nesse contexto que aconteceu o concílio lá de Nicéia, né? Lá no ano de 325 depois de Cristo. E desse encontro se reuniu líderes, né, da igreja para discutir questões importantes ali sobre a fé cristã e ajudar a definir quais ensinamentos seriam considerados oficiais e quais não seriam. E é importante entender que não foi uma reunião secreta, nem uma conspiração, foi um processo histórico, né, de organização religiosa. Mas, naturalmente, quando você escolhe uma linha oficial, outras linhas acabam ficando de fora, né? Então, a formação desse cânon bíblico é uma palavra que vocês podem ouvir falar bastante, cânon. O cânon significa simplesmente a lista oficial dos livros reconhecidos pela igreja daquela época como inspirados e autorizados para fazer parte da Bíblia. Nos primeiros séculos, existiam muitos textos circulando entre os cristãos, existiam várias linhas, né, de pensamentos ali. Alguns eram amplamente aceitos por várias comunidades, outros eram conhecidos apenas por grupos específicos. Ao longo da formação, né, ao longo do tempo, a igreja ela foi definindo quais os livros fariam parte da Bíblia que conhecemos hoje. Gente, a Bíblia, a religião que foi fundada lá, ela tem sim, ela sempre teve um interesse de poder, um interesse político por trás. Então já começa aí a separação de assuntos que deveriam causar medo, manipulação,
né? Dogmas e os assuntos que poderiam causar libertação, poderiam causar expansão de consciência, eram retirados, tá? Quando a gente fala da formação do cânon, estamos falando desse processo de seleção e reconhecimento dos textos que entrariam lá na Bíblia oficial. E isso também significa que alguns escritos antigos ficaram fora dessa seleção. Isso é o que a gente chama de evangelhos apócrifos. Os textos que ficaram fora da Bíblia passaram a ser chamados de apócrifos, né? A palavra apócrifo significa necessariamente falso. Originalmente, ela significava algo como oculto, reservado, ou não incluído na coleção oficial ali. Entre esses evangelhos, encontramos diversos textos antigos, atribuídos a personagens importantíssimos ao cristianismo. Então, alguns são claramente posteriores e menos confiáveis historicamente. Outros despertam muito interesse entre estudiosos, porque podem preservar tradições muito antigas. O Evangelho de Tomé, foi o qual citei lá no vídeo, talvez muitos de vocês chegaram por esse vídeo. O Evangelho de Tomé é um dos mais conhecidos, justamente por conter uma coleção de frases atribuídas a Jesus. Diferente dos evangelhos tradicionais, ele não conta as histórias da vida de Jesus. Já começa aí a diferença, né, gente? Esse Evangelho de Tomé, ele apresenta ensinamentos, quase como uma coletânea de reflexões e diálogos. E agora chegamos a uma das partes mais fascinantes aí dessa história, que lá em 1945, ou seja, anteontem, né, no Egito, um camponês chamado Muhammad Ali, ele estava ali trabalhando lá na sua região, e próximo àquela região de Nag Hammadi, e durante o seu trabalho ele encontrou um grande jarro de barro enterrado. Olha só que legal, gente, a história. E dentro desse jarro havia uma coleção de manuscritos muito antigos, que permaneceram escondidos por aproximadamente 1.600 anos. Esses manuscritos continham diversos textos que haviam desaparecido da história por séculos. Então, será, gente, vamos já colocar um questionamento ali, 1.600 anos de escuridão, e agora a gente entra nesse auge aqui de conhecimento, de informação, de a era digital, a internet, a transição planetária, tudo, a revolução industrial, né, que foi a chave em 1945, será que foi por acaso que justamente nessa época que esses manuscritos vieram à tona para serem revelados? E entre eles estavam os evangelhos de Tomé, de Filipe e outros, né, ligados ao cristianismo primitivo, Piste Sofia. A descoberta foi considerada uma das mais importantes do século XX para os estudos sobre as origens do cristianismo, porque tinha pouca informação também, né? Então, pela primeira vez, estudiosos puderam ler textos que ficaram ocultos por mais de 1 milênio e puderam entender melhor a diversidade de pensamentos que existiam entre os primeiros seguidores de Jesus. Depois, e foi justamente dentro desses manuscritos encontrados em Nag Hammadi que apareceu um texto chamado Evangelho de Tomé. E é dele que vem as frases que eu quero compartilhar com vocês agora. O que interessa aqui não é discutir quem está certo, quem está errado,
o que interessa aqui é uma pergunta muito mais profunda. Se Jesus estivesse, se Jesus realmente disse essas frases que estão nesse evangelho, o que elas significam para nós hoje, para a nossa vida hoje? Então, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo que existem outros textos antigos que também merecem ser conhecidos. Hoje a gente vai olhar alguns desses ensinamentos, tá? Deixa eu passar aqui o slide. Então, eu me perco um pouquinho nos slides aqui, mas e se parte da história nunca tivesse sido contada, né? Quem era Jesus? Além daquela imagem que nos ensinaram desde criança. O que ele nos ensinou? Palavras que ficaram fora dos textos canônicos. E o que muda hoje? Como isso transforma a minha vida agora? Né? Então, eu vou passar os slides aqui, até porque eu já comentei tudo isso, mas eu acabei ficando mais apegada ao texto. Então, eu acho que vocês, todos aqui que tiveram aqui, que têm esse interesse em estudar, em buscar conhecimento, em buscar esclarecimento, vocês já sentiram aqui que em algum momento que vocês precisavam merecer o amor de Deus, né, como se fosse algo conquistado, que vocês não fossem merecedores de tal coisa, e não que fosse alguma coisa dada. Quantos de vocês também já sentiram culpa por questionar, né? Como eu falei. E quem não sabe, e quem está aqui e não sabe em mais quem acreditar, né? Entre aquilo que você sente e entre aquilo que foi ensinado até hoje. Então, essa descoberta aqui, desse jarro, muda tudo. Porque ensinamentos que não haviam sido revelados lá na igreja, lá na religião, e que poderiam trazer totalmente uma visão diferente sobre tudo que Jesus ensinava foi esquecido, né? Então, essa é a importância desses textos. Esse Evangelho de Tomé, ele tem 114 ditos atribuídos a Jesus. Sem história sobre a vida de Jesus, sem milagres, sem crucificação. Então, o que Jesus ensinava, sem intermediários. Entendam como que a igreja conseguiu colocar Jesus num patamar superior, como um Deus, fazendo milagres, promovendo curas, sendo um Marte, morrendo na cruz, mas nos salvar, mas o que ele falava realmente no cotidiano ali, que os discípulos que estavam próximos dele tinham esse contato direto, dia e noite, comia com ele, dormia com ele. Por que que dentre, vamos colocar 12, mas Jesus tinha, esse número 12, eu já vou falar para vocês, não é um número oficial, porque 12 também tem toda um arquétipo aí por trás, mas ele tinha muitos discípulos, e por que só 4 discípulos entraram, 4 evangelhos entraram na Bíblia, né? O que que não conta as histórias ali de vida? Por que que não descreve milagres esses livros? Por que não menciona a crucificação? E por que esses livros revelam ensinamentos diretos de Jesus, né, que era o cotidiano deles ali, e isso ficou retirado para nós. Esse ensinamento ficou oculto de nós. Eu quero que vocês olhem sempre com esse olhar questionador, tá? Então, aqui vem um dito que está lá no Evangelho de Tomé.
o reino do Pai está dentro de vós. O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando eu li essa frase pela primeira vez, ela mexeu profundamente comigo, porque ela contradiz a ideia que muitas pessoas aprenderam desde pequena, a ideia de que Deus está distante, de que nós fomos separados por Deus, e de que nós precisaríamos de uma religião para nos religar. Vocês sabiam que até essa nomenclatura, essa tradução está errada? Religião não quer dizer religare, como a gente aprendeu lá, que a gente fala assim, precisamos da religião para nos ligar novamente a Deus, para nos religar. Não, religião, no original, significa relembrar, tá? Então, já começa ali a ficar diferente. Você não está desligado de Deus, você só não lembra, né? Então, de que existe uma separação entre nós e o divino. Foi nos colocado assim. De que precisamos alcançar alguma coisa para merecer essa conexão. É uma moeda de troca. A gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que ter uma obra, a gente tem que fazer por merecer. Mas Jesus está dizendo algo muito diferente nessa frase. Ele não está apontando para um lugar físico. Ele não está falando de um reino geográfico. Ele não está dizendo que existe um lugar lá no céu, né, que você vai conhecer depois que você morrer. Ele está falando de um estado de consciência. Na minha compreensão, o reino é a consciência da nossa verdadeira natureza. É o estado em que você reconhece quem você realmente é. Não o personagem, como eu estou aqui, o meu personagem hoje é Simone, né? Esse ego. Não a identidade construída pela sociedade, mas a centelha divina que existe dentro de nós, que existe dentro de cada um de nós. Aquilo que nunca nasceu e nunca morrerá. Aquilo que sempre esteve conectado à fonte. A maior parte da humanidade vive identificada com o personagem, com o seu nome, com a sua profissão, com a sua história, com os traumas, com as dores. Mas Jesus está apontando para algo além disso. Ele está dizendo: vocês esqueceram quem são. Vocês acreditam que são apenas esse personagem. Mas existe algo muito maior dentro de vocês. Então, todas as tradições espirituais falam de uma origem comum. Alguns chamam de Deus, outros chamam de fonte, outros chamam de consciência universal. O nome não importa, a nomenclatura não, pouco importa. O que importa é entender que nós não estamos separados dessa origem. Nós viemos dela, nós somos expressões dela e carregamos essa essência dentro de nós. Então, para onde vamos? Aqui está uma das coisas mais bonitas. Talvez essa jornada espiritual que a gente trilha não seja uma busca para algo novo, não seja uma busca de algo desconhecido, de algo que você está numa jornada de começo, meio e fim e que vai chegar a algum lugar. Talvez seja apenas uma lembrança, um retorno à consciência daquilo que nós sempre fomos. Por isso, tantos textos gnósticos falam sobre o despertar. Porque o despertar é lembrar, é sair desse esquecimento. Então, agora, nós vamos trazer isso para a vida real aqui. Quantas vezes você já se sentiu abandonada por Deus? Abandonado por Deus?
Quantas vezes você sentiu que precisava fazer mais? Eu preciso rezar mais, eu preciso orar mais, eu preciso adorar, eu preciso louvar, eu preciso fazer penitência, eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer algum sacrifício, eu preciso fazer mais caridade, de acordo com com a religião, né? Que você foi criado, você já pensou isso. Vai colocando aqui para mim no chat. Se você já se sentiu que você precisava mais, porque o que estava acontecendo na sua vida não estava dando certo, porque na verdade você não estava fazendo por merecer. Então, você precisava talvez até sofrer mais, porque você tem aquela ideia de que, se Jesus é o Filho de Deus, sofreu, quem sou eu para não sofrer? Né? E se o problema nunca tivesse sido distância? E se o problema nunca tivesse sido você precisar de algo mais? E se essa distância fosse apenas uma ilusão criada pelo esquecimento de quem você é? Então, eu quero que vocês respondam aqui no chat. Em algum momento da vida de vocês, vocês já sentiram que Deus estava distante de vocês? Ou que vocês estavam distante de Deus? Vamos comentar? É exatamente aqui que começa o processo de despertar. Porque uma coisa é ouvir que o reino está dentro de você. Outra coisa é remover todas as crenças que te impedem de viver isso. Se isso fosse verdade, o que eu estou falando para vocês agora, o que mudaria na sua vida? O que mudaria se vocês hoje entendessem essa realidade que eu expus para vocês agora? Esse primeiro ensinamento que está lá no livro de Tomé. O reino está dentro e fora. Tem mais alguém chegando. Ah lá, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo, gente. Ah lá, Gisele concorda, Débora, Adriana, Cíntia. Ah lá, Gisele, já me senti assim muitas vezes. Orava, orava e não tinha resposta. Ficava imaginando que Deus não me ouvia. Exatamente isso, gente. Olha toda essa ilusão que a gente criou. Na verdade, não foi a gente que criou, tá, gente? Tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente acreditava nos foi imposto desde o nosso nascimento, dependendo do lar que você nasceu, da religião que você foi criado. Então, nós simplesmente acatamos aquilo porque o nosso pai fazia, nossa mãe fazia, às vezes os avós seguiam essa crença. Você ia na igreja, você ouvia um padre, um pastor, ou sei lá, um líder espiritual que falava essa verdade para você, e você fazia o quê? Você tinha que aceitar, por quê? Você tinha várias autoridades da sua vida, pessoas que você confiava, que pregou essa verdade para você. Então, isso ficou na sua mente. Mas e se fosse, essa sensação fosse somente uma criação da sua mente? Aí é que tá, né, gente? Bora lá. Olha lá, ó. Essa é a nossa, começa os grandes questionamentos de quem está passando agora por um reconhecimento de alma, né?
se você nunca tivesse estado separada, se o divino já estivesse em você, não fora, esperando uma aprovação, o que que você deixaria de buscar? Validação, merecimento, rituais como moeda de troca, né? Procissões, penitência, ajoelhar, clamar, orar mais. Como você viveria hoje se você nunca tivesse, se você soubesse que nunca tivesse estado separada? Com outra leveza, outra presença, outro amor, né? Estão se identificando? E agora a gente vai para o segundo ensinamento aqui, o Evangelho de Tomé. Se trouxerdes a luz que está em vós, isso vos salvará. Não há perfeição, não há máscara. O que está escondido? O que você evita olhar? Vamos ver esse segundo ensinamento. O que que está escondido dentro de você? Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu não entendi. Confesso para vocês, eu não entendi. Porque eu pensei assim, o que que está exatamente dentro de mim? Jesus está falando de um segredo escondido? De um poder especial? De uma energia misteriosa? Mas quanto mais eu me aprofundei nesse esse ensinamento, mais eu percebi de que ele estava falando de tudo aquilo que existe dentro de nós e que nós não queremos enxergar. Existe uma parte de nós que é luz. Eu costumo, nas lives, né, quem acompanha minhas lives, minhas aulas, eu costumo sempre falar, você é luz. E eu vou só dar contar uma historinha muito rápida aqui para vocês. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, há muitos anos atrás, eu passei por muitas coisas, tá? Eu tô nesse processo de expansão de consciência, de despertar, desde lá de 2012, então eu estudei muito, eu já li muito, eu já fiz muito curso, enfim. Mas quando eu comecei a fazer lives, lá no TikTok, primeiro eu tive um insight, eu queria ter algo para me partilhar. Por quê? Porque é sempre assim, né, gente? Quem está despertando está isolado. Você fica sozinho, você não tem uma pessoa, um amigo para conversar, um parente para conversar, né, um familiar, por quê? Porque é só você que está passando por esse processo. As outras pessoas não estão, elas não estão nesse nível de consciência, elas não estão preocupadas com isso, cada um está seguindo a sua vida, cada um está buscando a sua espiritualidade, e eu me senti um estranho no ninho. Quem se identifica, coloca aí. A gente se sente solitário, se sente perdido, não sabe como colocar isso tudo para fora, para o mundo, porque não tem ninguém, né? E um dia eu recebi um insight assim, faz live, começa a fazer live. E eu pensei, cara, começar a fazer live, eu também não tinha muito, não sabia muito bem como é que funcionava esse negócio, mas recebi a instrução certinha, foi assim, faz live no TikTok. E eu falei, será? 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 Vou fazer. Comecei a fazer live no TikTok. E virava uma live e outra, entre uma live e outra, sempre entrava alguém, praticamente em todas as lives, minha live dava ali 40, 50 pessoas, sempre entrava uma pessoa que ia lá e comentava assim, você é luz, eu tô vendo uma luz em você, você é luz, e aquilo me deixava encucada, porque algumas pessoas até falavam assim, eu tô vendo a sua aura, gente que consegue enxergar a aura e tal, e eu sempre procurei fazer umas lives mais espirituais, né? Pensa, no TikTok fazer lives espirituais é até meio estranho, mas foi assim que eu comecei.
E depois de um tempo, eu recebi essa revelação. A revelação, você é luz. Então, quando as pessoas se identificavam comigo ali e se conectavam e falavam que eu era luz, eu estava entendendo o que elas estavam falando. Porque, na verdade, elas estavam se conectando com a minha essência. Não era mais com o personagem, com a Simone. Era com a essência. Eu falava de uma maneira espiritual, que eu conseguia me conectar com a essência dela, e aquela pessoa era inspirada a colocar ali, você é luz, estou vendo sua luz e tal. Então, existe sim uma parte de nós que é luz. Mas também existe uma parte que é formada pelas nossas feridas, né? Pelos medos, pelas crenças, pelas dores, pelos condicionamentos, pelas memórias, pelos traumas, por todas as programações que nós recebemos durante a vida. Então, se uma pessoa, ela pode dizer assim, eu quero prosperar, mas lá dentro existe uma crença escondida, né, dizendo, eu não sou merecedora, é, eu não sou capaz, eu não faço por merecer, eu não sou digna, eu sou uma pecadora, né? Outra pessoa pode dizer, eu quero viver um relacionamento saudável, mas lá dentro existe uma ferida de abandono, uma ferida de rejeição, e enquanto todas essas partes escondidas ficam lá dentro, camufladas, elas continuam governando a vida da pessoa. O que salva não é fugir dessas partes de dor. O que salva é enxergá-las, é trazer para a consciência. Porque tudo aquilo que você vê, você pode transformar. Tudo aquilo que você consegue, que você tem consciência que existe, você pode mudar. Aquilo que permanece escondido, continua controlando a sua vida. Mesmo que você nem sequer perceba, nem tenha noção que exista. Por isso, o despertar, ele não é apenas descobrir verdades espirituais, como nós estamos fazendo aqui hoje. É também descobrir as ilusões que ainda vivem dentro de nós. A transformação começa quando nós paramos de fugir. Então, gente, as coisas acontecem. Opa, peraí que eu passei o slide demais. O que não é visto continua governando a sua vida. Rejeição, o medo de não ser suficiente, herdado, por, às vezes, por experiências antigas, crenças familiares, crenças religiosas, abandono, a crença de que você vai ficar sozinha quando mais precisar, tá? Culpa, o peso dos erros do passado, que ainda definem quem você é. E muito, muito, muito foi colocado, principalmente pela religião cristã, essa escassez. A sensação de que nunca há o suficiente, né? O amor, o tempo, os recursos, isso é para poucos. A crença de escassez é uma coisa que nos persegue e que a gente tem muita dificuldade de se libertar disso aí, tá? Então, vocês percebam uma coisa, tudo isso que eu estou trazendo hoje é conhecimento, mas conhecimento não é transformação, tá? Transformação acontece quando você pega essa verdade e descobre como ela está funcionando dentro da sua vida. Aí são outros 500, né? São coisas totalmente diferentes. Porque senão, gente, seria muito fácil. Eu iria ler um livro, como a gente está fazendo o estudo lá no Clube do Livro, eu iria ler um livro, adquirir o conhecimento e pronto, minha vida mudou, tá tudo maravilha. Não é assim. O conhecimento, ele não transforma. A transformação só acontece quando você pega esse conhecimento, essa verdade,
e descobre como ela está funcionando dentro da sua própria vida. Fora isso, não adianta, tá? É como se a gente estivesse andando em círculos. Outro ensinamento que está lá no livro de Tomé. Os dois se tornam um. Quando fizerdes os dois um, e o de dentro como o de fora, então entrareis no reino. Esse é um ensinamento, é dos mais profundos ali de Tomé, porque ele fala da integração. Ele fala sobre parar de viver dividido. Integração é cura. Ele fala da divisão da consciência. A maioria das pessoas vive em um conflito interno. Quem é que vive um conflito interno? Uma parte quer mudar, outra parte tem medo. Uma parte quer prosperar, outra parte acredita que dinheiro é ruim, de que dinheiro é a raiz de todos os males, de que dinheiro leva o homem à perdição. Uma parte quer amar, outra parte tem medo de ser rejeitada. Então, o que é fazer os dois um? É unir aquilo que foi separado. É deixar de lutar contra si mesmo. A gente tem que deixar de acreditar que existe uma parte boa e uma parte ruim. Essa coisa da dualidade, que é colocada muito aqui no nosso sistema, nessa matrix que a gente vive, é que tem o bem, que tem o mal, a luz e a sombra, o certo, o errado. Isso é o que causa toda essa separação, essa dualidade aqui. Então, durante muito tempo, a espiritualidade ensinou que deveríamos eliminar essa sombra, né? As sombras são as coisas ruins, as coisas más, o seu lado negativo. Mas a verdadeira transformação, ela só acontece não quando você destrói uma parte sua, ou você apaga, ou você não quer olhar. Não, ela acontece, essa transformação acontece quando você compreende essa parte. Você não cura uma raiva fingindo que ela não existe. Você não cura o seu medo fingindo coragem. Você cura quando entende a mensagem que essas emoções ali, que fervem dentro de você, estão dizendo. Então, o reino, esse reino, não é uma recompensa. O reino é um estado de consciência integrada. Existe, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Existe uma parte sua que você ainda está tentando esconder, né? Existe uma sombra ali que você esconde de você? Quando você conseguir integrar todas essas suas partes, aqui apareceu esse símbolo, né? O Yin e o Yang, né? Que é o lado luz dentro do lado sombra, e cada um fazendo parte para formar esse todo. Esse todo é que gera a verdadeira liberdade, a verdadeira integração. Então, não é eliminar a sombra. São coisas que nós precisamos trabalhar, porque aonde existe sombra, existe luz, como ali no símbolo. E aonde existe luz, existe sombra. Aí, deixa eu parar aqui, abrir meu outro slide. Tá dando para entender, gente? O que vocês estão comentando aí? Vamos comentar aqui comigo.
Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir meu slide. Meio que travou. Mas bora lá. Então, comentem aqui comigo. Quem está conseguindo essa luz e essa sombra? Encarar os seus medos. Ah, consegui abrir. Bora lá. E aí a gente vem para o ensinamento, o quarto ensinamento. O reino já está, o reino do Pai está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem. Isso daí está na leitura 113, tá? E o que isso quer dizer? Esse ensinamento, ele já é diferente, ele já me fez pensar em quantas pessoas vivem esperando alguma coisa acontecer para elas serem felizes, né? Muita gente vive assim, né? Ó, quando o dinheiro chegar, quando um relacionamento aparecer, esperando um milagre acontecer, esperando um sinal, esperando quando eu me formar na faculdade, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver filho eu vou ser feliz, quando eu aposentar eu vou ser feliz, quando eu chegar no cargo, no topo do cargo lá da empresa, eu vou ser feliz. Muitas pessoas passam a vida toda esperando algo acontecer, né? E não vivem o agora. E não vivem o agora. Então, o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. O que vocês acham que seria esse reino espalhado sobre a terra? Débora, a dualidade existe aqui na nossa realidade, né? Ela foi criada, existe na nossa realidade, ela foi criada. A gente está numa densidade de terceira dimensão, que é mais densa. Quanto mais densa for a dimensão que nós estamos, mais dualidade. Porém, com essa matrix que nós vivemos, claro que a nossa dualidade é muito mais exacerbada, né? E quando eu falo matrix, gente, eu não sei se vocês são mais familiares esse termo, quando eu falo matrix, o sistema é uma matrix externa e é uma matrix interna, tá? Patrícia, o Demiurgo, a gente fala muito sobre isso no estudo do livro de Piste Sofia, mas o Demiurgo corresponde a um ser que se desidentificou da fonte e ele acha que ele é a própria fonte. Então, aqui, para colocar fácil para vocês entenderem, é como se fosse... Imagina lá quando vocês estavam assistindo o desenho animado, lá o Tom e Jerry. Quem assistiu Tom e Jerry? Eu sempre lembro disso. Quando a gente assistia Tom e Jerry, né, que era aquele gato, o Tom, então quando ele queria fazer alguma coisa lá, tal, e ele queria se vingar do ratinho, né, do Jerry, aparecia aqui um anjinho, né, um gatinho vestido de anjo, né, que é um arquétipo, e ele aqui no outro ombro, de capetinha, né, com chifrinho, com o tridente, né, que é outro arquétipo. Então, o que que era? Gente, os desenhos mostram tudo, né? O que quer dizer isso? A sua mente dual, ela tem sim um lado positivo e negativo. Mas no ego, você é totalmente negativo. Então, esse demiurgo, esses arcontes, eles trabalham na nossa mente, é interno. Então, seria esse diabinho. Vai lá, fala isso, briga, não sei o quê, rouba tal, xinga. Esse é a nossa mente negativa
que luta incessantemente para se manter nessa ilusão aqui, né? E o anjinho significava o quê? A consciência, né? A sua consciência, a sua essência, falando para quê? Para você perdoar, para você ajudar, para você, mas você vai ter a vida toda, enquanto que você está vivendo aqui nesse plano terreno, terceira dimensão, nesse personagem, você tem essa guerra, esse conflito interno, colocando sempre pensamento dual. Aí tem até uma frase do apóstolo Paulo, lá no livro, acho que é dos Romanos, que ele fala: o bem que eu queria fazer, eu não faço, e o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Ele está falando da luta da mente. Depois ele fala assim: tenha domínio próprio. Domínio próprio é dominar a mente. Então, existe sim aqui, né, uma egrégora, um inconsciente coletivo, uma força negativa externa, existe, mas tudo isso está também dentro da nossa mente, tá? Bora lá. Então, como eu estava falando para vocês, né, a humanidade está sempre, vive procurando algo fora, procurando algo para ser feliz, procurando algo para se satisfazer. Mas Jesus, quando ele disse essa frase, o reino de Deus está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem, ele, ele diz algo totalmente diferente. Ele parece dizer assim: vocês estão procurando algo que já está presente. Então, o reino está aqui. O reino não é um evento futuro. Não é algo que vai aparecer depois da morte. Né? Não é um céu lá cheio de nuvens. Ah, eu lembro quando eu ia na igreja, um céu cheio de estradas, ruas com pedras de ouro. E, gente, é até poético, né? É como a gente fosse assim, é uma fé muito infantil acreditar que você vai merecer uma cidade toda de ouro porque você foi uma boa pessoa. Olha bem, gente, o nível de ilusão que a gente vivia lá, dentro da religião, tá? Então, a gente esperava uma recompensa distante. Não, o que Jesus estava falando é: o reino está aqui agora. O reino está disponível para você agora. Então, por que não vemos? Porque estamos hipnotizados pelas distrações. Estamos iludidos pelas distrações. Estamos cegos pelas nossas crenças. Estamos perdidos, cegos pelos nossos medos, pelas histórias que contamos para nós mesmos, pelas coisas que a gente assiste na mídia, na TV, nas redes sociais. A gente fica cego. É como alguém procurando os óculos pela casa inteira, enquanto que os óculos estão na própria cabeça. Ó, só colocar. É mais ou menos isso que a gente vive. E o que é o despertar? O despertar não cria um reino. O despertar revela o reino. É bem diferente. Se aquilo que você procurasse, se aquilo que você procura hoje não estivesse distante, se o problema não fosse falta de resposta, mas fosse excesso de condicionamento. Entende a diferença? Às vezes as respostas que nós estamos tanto buscando, procurando para a nossa vida, para os nossos problemas, para os nossos desejos, que é do ego, né? Os nossos desejos ali, egóicos, de ter, de parecer. Se nada disso nos trouxesse a resposta, mas a resposta está dentro de nós, está
em nós, no nosso presente, porém nós estamos tão condicionados a acreditar que existe algo depois da vida, algo depois de que você amadurecer, algo depois que é uma felicidade tão distante, porque se você acredita sempre que a felicidade, o que é felicidade? Ah, a felicidade de ter dinheiro. Então, por que tantas pessoas tão ricas não são felizes? Ah, então a felicidade para mim é ter filhos. E por que tantas pessoas doentes que têm filhos? A felicidade para mim é quando eu recebo o mérito de ter alcançado a um cargo, sabe, na sua profissão, um título. E porque assim não tem as pessoas felizes. Porque a felicidade é algo que esse ego, esse personagem, busca a todo tempo fora. Porque foi condicionado a olhar para fora. E o que o Evangelho de Tomé faz o tempo todo é falar as falas de Jesus, dizendo: olhe para dentro. Tudo que você quer já está dentro de você. Você quer amor? Você é amor. Hoje eu fiz um post assim, coloquei lá no Instagram. Por que você vê amor em tudo? Porque você é amor. Porque você está refletindo amor. Você quer paz? Mas você está em paz na sua cabeça? Não. E você quer que a paz apareça fora? Não vai aparecer. Não vai. A paz é o reino? O reino está dentro, Jesus já falou. O reino vai estar fora quando? Quando você enxergar e reconhecer a paz dentro, você vai enxergar a paz fora. Automaticamente você vai ver o reino fora. Então, é algo que a gente que passou por muito condicionamento, muita crença de que tudo era fora, como eu comecei lá no primeiro ensinamento, um Deus distante, a gente agora tem que colocar isso tudo para a gente, tá? Senão a gente não consegue. A gente não consegue ver sentido, porque você passa uma vida inteira buscando, você passa 50, 60, 70 anos da sua vida buscando algo que se você reconhecesse em você e acreditasse em você, você era um ser pleno. Você é pleno. Você é luz. E aí eu mostro para vocês também a questão é, a questão da jornada da alma. E esse é um grande ensinamento lá do livro Peixe Sofia, que nós estamos fazendo o estudo. E é maravilhoso, e até também convido quem quiser fazer parte do estudo do livro Peixe Sofia também. É formidável para quem está atravessando essa jornada de despertar, tá? Então, a jornada de Sofia, o que é Sofia? Sofia no grego significa sabedoria. Mas no Peixe Sofia, ela representa muito mais do que isso. Ela representa a própria alma humana. A Sofia vivia próxima da luz, né? Ela vivia na luz, mas em determinado momento ela se afasta dessa luz. E ela passa a acreditar numa ilusão, ou seja, numa falsa luz. E por causa dessa ilusão, ela começa a sofrer. Então, para mim, essa história não fala de uma mulher, não fala de um ser celestial, fala de cada um de nós, fala da nossa alma, é a jornada da alma. E o esquecimento, né? Que ela passa por esse esquecimento, por isso que ela se ilude na falsa luz. Nós também viemos da fonte. Nós também carregamos uma centelha divina. Mas, ao entrar nessa experiência humana aqui,
esquecemos quem somos. Passamos a acreditar que somos apenas esse corpo, que somos apenas esse ego, apenas essa história aqui criada, filho de quem, pai de quem, casada com quem, mora em tal lugar, o CPF tal, o endereço tal, formação tal. É uma história que a gente cria para formar esse ego. Mas o sofrimento de Sofia é desse esquecimento que nasce o sofrimento. O sofrimento dela nasce desse esquecimento. Porque passamos a buscar fora tudo aquilo que já está dentro, que somos nós mesmos. E aí, a jornada de Sofia, ela é a jornada do despertar, é a jornada de lembrar, é a jornada de recuperar a consciência da própria origem dela. E talvez seja exatamente isso que Jesus tentou ensinar, né? Quando ele veio aqui. Ele não veio fazer milagres, fazer curas, ele não veio falar de dogmas, de leis, de mandamentos, de regras. Ele veio falar que você já é uma expressão do divino. Você não está tentando se tornar divino, você já é. E o despertar não é simplesmente remover aquilo que te fez esquecer de quem você é. Então, talvez isso seja exatamente isso que muitas pessoas chamam de despertar. Não é se tornar alguém novo, não. É abandonar alguém que você acreditava ser e lembrar de quem você sempre foi. É lindo isso, né, gente? Mas eu sei que algumas pessoas vão terminar essa aula com uma sensação estranha, porque isso mexe, não mexe apenas com informação, mexe com identidade, né? Mexe com a nossa fé, mexe com a forma como você enxerga a própria vida. E normalmente é nesse momento que surge essa pergunta: tá, Simone, mas e agora? Aí entra um trabalho que eu faço também, né? Quando eu tenho meu primeiro contato com as pessoas que eu atendo, eu chamo essa sessão de descoberta, tá? Mas já já eu explico melhor para vocês. Mas me conta aí no chat, qual foi o ensinamento que mais mexeu com vocês hoje, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês os slides, né? E até coloquei essa figurinha aqui da borboleta, que é um ótimo arquétipo, né, de transformação, que ela só sabe realmente que ela voa e que ela tem asas quando ela consegue se libertar do casulo, se libertar dessa prisão, quando ela passa por todo esse processo de escuridão, esse processo de transformação, né? Então, esse é o despertar. Ele não é uma conquista, ele é simplesmente reconhecer. E aí eu quero deixar a pergunta para vocês: o que mais mexeu com vocês aqui, nesses ensinamentos? Que é uma aula breve, claro que não dá para explicar um evangelho inteiro, né? A gente faz um estudo, mas são pontos assim que já aciona um gatilho para quem está entrando nessa jornada aí, para colocar para dar uma sacudida em vocês, tá? Então, ó, o silêncio também é parte do processo. Às vezes a resposta mais profunda
vem quando paramos de buscar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. As respostas vêm quando você para de buscar e você começa simplesmente ser, reconhecer, se ouvir, se sentir, tá? Então, coloca aí para mim no chat. Qual que é o ensinamento mais tocou para vocês? O que que vocês estão falando aqui? Quem quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Quero saber a opinião de vocês, gente. O que que vocês acharam? Por que que vocês acham que todos esses ensinamentos foram excluídos ali da Bíblia, hein? Faz sentido para vocês isso ter sido totalmente retirado da Bíblia como um evangelho falso, apócrifo, para que a gente não tivesse essa consciência, essa liberdade, esse poder de escolha, esse reconhecimento de quem nós somos? Então, nós temos ali nos apócrifos, tem o Evangelho de Tomé, tem o Evangelho de Filipe, tem o Evangelho de Maria Madalena, tem o Piste Sofia, né? E tem também livro de Enoque, né? São textos que mudam totalmente a forma como como a gente entendeu quem é Deus, o que Jesus veio fazer aqui, a ideia, a história da salvação, a história da redenção. Vocês querem falar alguma coisa? Quem quer abrir o microfone aí? Abra o microfone para perguntas, para comentários. Vou colocar vocês aqui um pouquinho. Se ninguém quer falar, vou fazer minha última parte agora, tá? Um minuto. E aí, eu entro com a sessão de descoberta. É um convite, né? Se algo em você se moveu agora, depois dessa explanação aqui, talvez seja a hora de vocês irem mais fundo, tá? Então, a sessão de descoberta, ela é, sim, um encontro individual, comigo, particular, personalizado, criado para te ajudar a clarear onde você está e onde você quer ir em sua jornada de despertar. Identificar onde você está. A gente vai fazer um mapeamento juntos. Em qual momento da jornada você se encontra? O que já foi despertado e o que ainda dorme, né? Muitas pessoas olham só para fora. Eu agora estou vendo a manipulação lá da indústria farmacêutica, eu estou vendo a manipulação lá do veneno nos alimentos e tal. É um ponto, tá? É um ponto que precisa ser visto, mas tem muito mais coisa do que só isso aí. Entender o que está te travando. Muita gente chega para mim, Simone, eu já estou entendendo tudo, mas agora minha vida parou tudo. Caiu, é um caos, tá um caos. Eu não estou me identificando mais com a minha família, com o meu relacionamento, a minha vida financeira travou, né? Eu não consigo mais me relacionar com os meus amigos, as conversas não batem, né? Então, a gente vai revelar ali os padrões, as crenças, as ilusões que mantêm você preso no esquecimento de si mesmo. E a clareza para o próximo passo. Você sai com alguma direção, você sai com o discernimento e perde de saber o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, você sai dessa confusão, sabe? Você tem uma visão mais clara do caminho a você seguir pela frente, dos passos, porque a jornada espiritual do despertar da consciência, eu costumo dizer que ela é uma ponte.
De um lado está você adormecido, quando você começa os questionamentos, você começa a atravessar uma ponte. Nessa ponte você tem crise de identidade, tem crise de reconhecimento, tem problemas de relacionamento, problemas familiares, você não sabe mais o que você quer, você se sente perdido, você não sabe mais em que acreditar, você não consegue, às vezes, discernir o que é certo e o que é errado, o que que você vai fazer. Você não consegue também mostrar a sua verdade ao mundo, mas você também já não é aquela pessoa que você era. Então, é bem confuso, tá? E na sessão, nessa ponte que você atravessa, onde vem todas essas crises, né, todos esses dramas que você passa, a solidão, o isolamento que você tem quando você está nesse processo do despertar, e aí você busca conhecimento, lê livros, vê vídeos, vê estudos aí, vê esses evangelhos e tal, e você fica assim, agora está tudo aqui na minha cabeça, mas eu também não sei como viver essa nova vida, esse novo eu, porque é como se fosse a morte de um ego para o renascimento da sua essência, o seu reconhecimento, e você não sabe agora sustentar essa nova pessoa que você está sendo, né? Você não consegue colocar a sua nova versão ali no mundo, porque as pessoas não te reconhecem, às vezes nem você se reconhece, né? Então, nessa sessão individual, a gente procura colocar ali para você analisar, dar clareza nos principais pontos e dar um norte. Então, é uma sessão dedicada exclusivamente a você, para você ir no seu ritmo, contar a sua história, e cada um tem uma jornada diferente. A gente tem, sim, os mesmos sintomas do despertar, mas cada um passa um processo diferente, porque cada um tem crenças diferentes, histórias diferentes, e alguns pesam mais para o lado mental, outros mais para o emocional, outros mais por crenças religiosas, enfim, é todo você é um ser único, e para reconhecer que você está mudando toda a sua vida, quando você se reconhece nesse despertar, às vezes você economiza ali 10 anos de confusão, de vida travada financeiramente, relacionamento, porque você precisa primeiro se integrar, como eu falei ali na aula atrás, né? Essa integração precisa vir primeiro de você. Então, as pessoas às vezes não me aceitam mais, mas porque ainda nem você ainda se aceita e se reconhece como deveria de verdade, né? Então, gente, eu quero encerrar com uma reflexão. O conhecimento, ele desperta, mas o autoconhecimento transforma, tá? Você pode assistir 100 aulas, ler 50 livros, ouvir 1000 vídeos, mas em algum momento você precisa olhar para a sua própria história. Você precisa entender por que que eu continuo repetindo esse padrão? O padrão do meu pai, o padrão da minha mãe. Por que que a minha vida continua travada? Por que que eu continuo sofrendo nas mesmas áreas? É isso que a gente consegue identificar junto para entender o que está bloqueando esse seu avanço. Porque são crenças inconscientes, são padrões que estão vivos e ativos lá dentro. Você entendeu aqui fora que somos manipulados, que somos controlados, mas e por que você não muda? Porque o padrão é interno, é no seu inconsciente. E a gente pensa que as coisas, elas precisam ser como a gente quer, mas uma coisa que eu aprendi nessa jornada de despertar espiritual é que você só tem aquilo aqui fora, aquilo que reflete quem você é por dentro e quem você está aceitando viver.
A realidade sua é simplesmente um espelho. Então, nós passamos uma vida, às vezes, condicionados, uma vida iludidos, dormindo, acreditando lá no Papai Noel. E quando a gente percebe que aquela ali não é a verdade, que tem coisas ali, e a gente quer se libertar, a gente quer entender, mas a gente quer também viver, ter prazer, ser feliz e continuar vivendo aqui na Terra, que é maravilhoso viver aqui, né? É maravilhoso viver, é maravilhoso gozar do que tem de bom aqui para nos oferecer. A abundância, a prosperidade, os amigos, a família. Só que quando a gente entra num processo e se isola, a vida perde a graça, as coisas perdem o sentido. Então, quantas pessoas que eu atendo e falam para mim assim, Simone, eu não vejo mais sentido estar aqui. Não vejo mais graça nesse mundo. Eu quero ir embora. Alguém está se identificando aqui, gente? Muitas pessoas também falam para mim assim, era melhor eu não saber de nada. Despertar foi a pior coisa que me aconteceu. Mas por que foi a pior coisa que te aconteceu? Porque você não está sabendo lidar para atravessar essa fase, esse processo, essa ponte. Porque quando você atravessar toda essa crise e esse processo, e você vai chegar lá do outro lado, e você vai ter um start, e você vai falar assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque hoje eu sou dona da minha verdade, eu sei o que eu quero, eu não preciso mais ficar aceitando migalhas, eu posso dizer não, né? Eu posso ter a minha espiritualidade da forma que eu acredito, não é uma coisa ditada de fora, tá? Então, gente, essa live aqui, eu vou salvar, tá? Depois eu vou ver se eu consigo jogar lá no grupo. Eu fiz um programa de 4 lives secretas, 4 aulas secretas, todas as quartas-feiras. Esse tema de hoje, eu gostaria de saber de vocês aqui, se vocês gostaram, temas bíblicos. Essa semana eu vou ver se eu coloco também mais postagens sobre temas bíblicos. A semana que vem, deixa eu ver se eu abro aqui para me lembrar, porque também de cor eu não lembro, não. Peraí, deixa eu pegar aqui no celular, gente. A semana que vem, a aula secreta vai ser sobre. Vai ser uma aula bem interessante também, tá? Deixa eu abrir aqui para pegar a ordem. Ó. Caramba, peraí, gente, perdi aqui. Vou mostrar a aula. Vou só falar o tema das 4 aulas para vocês. Que todas as aulas estão linkadas, tá? Achei. Hoje a gente falou sobre esse cristianismo que esconderam de vocês, né? Tem muita coisa para me falar, teria muitas coisas a mais para me falar, né? Mas o tempo é curto. A semana que vem, a gente vai falar sobre as sincronicidades de Jung, porque muita gente me pede sobre esse tema, tá? Então, o código psíquico que Jung descobriu e que a ciência materialista resolveu ignorar. Tá? Essa aula aqui a gente vai falar sobre todas essas sincronicidades e que o Jung coloca ali de uma maneira espetacular. A quarta-feira, dia 17, a gente vai falar sobre a indústria do despertar. Gente, essa aula vai ser assim. Eu vou falar sobre 5 padrões que viralizam hoje lá no Instagram espiritual.
E por que cada um te paralisa? Gente, são coisas aqui que às vezes a gente cai em muitas armadilhas, tá? Para vocês saberem que a Matrix, ela está em todas as áreas da sociedade, inclusive na espiritualidade, tá? E a última aula vai ser sobre o Caibalion. O Caibalion é um livro que eu também já fiz um estudo sobre ele, sobre as leis herméticas. Então, é uma tradição secreta de 5.000 anos e os 7 princípios que governam tudo, tá? O que quer dizer isso, gente? Essas aulas, depois eu vou fazer o link, por que eu segui essa sequência. Mas o que eu queria dizer para vocês? Eu faço esse trabalho, né? Eu faço atendimento, sou mentora, trabalho com sessões, processos de despertar. Então, eu atendo pessoas com um processo de mentoria, né? Mas primeiro, o primeiro passo é atender vocês numa sessão de descoberta, para eu alinhar, ver tudo que vocês, o momento que vocês estão passando, quais são as maiores questões que vocês estão vivendo, para mim montar um processo, uma jornada ali toda individualizada, personalizada para cada um. Bom, porém, devido a muitas pessoas me procurarem e às vezes não terem também, né, questão financeira, eu todo mês, a cada 2 meses, eu monto um grupo de mentoria em grupo. A mentoria em grupo, eu faço também esse mesmo trabalho da mentoria individual. Porém, eu não vou atender a pessoa personalizada, mas eu vou colocar ali todos os problemas, né? As questões da matrix externa, a matrix interna, os nossos padrões de crenças, o nosso lado emocional, que é o que mais pega, e a nossa parte mental, espiritual, energética. Então, eu faço um trabalho em grupo, onde a gente troca, são encontros semanais, onde a gente troca também muita ideia, fica no grupo ali, eu respondo todo mundo, faço dou uma assistência a vocês no grupo do WhatsApp durante a semana, né? E passo práticas, meditação, reprogramação. O meu trabalho como psicoterapeuta, a ferramenta que eu mais uso é a reprogramação, tá? Porque, como eu falei para vocês aqui na aula, o nosso racional, o nosso consciente, assiste uma aula dessa aqui, entende tudo, beleza. Aí amanhã a gente continua no mesmo padrão. Por quê? Porque o inconsciente não consegue mudar. E aí precisa de técnica terapêutica, precisa de ferramenta, precisa de reprogramação para a gente poder ir lá fundo e retirar e mudar, né? Transformar aquela crença, aquela emoção, toda essa parte aí terapêutica é o que eu trabalho. Por isso que dá muito resultado para quem está despertando, tá? Começa a aparecer, a pessoa começa a ter muitos sonhos, começa a fazer limpezas, né, energéticas, começa a também ter um processo ali de autoestima, de amor próprio. Então, às vezes, ela não achava relacionamento, ela acha relacionamento. A gente tem várias histórias ali. Às vezes, ela não conseguia se identificar numa profissão, no emprego, e aí depois começa tudo a melhorar. Enfim, o processo terapêutico que eu faço também tem um ancoramento espiritual, trabalho com uma egrégora, né? Eu falei com vocês no começo do meu despertar, eu vim fazendo vários processos, inclusive de conexão espiritual, que eu tenho agora, né? Uma egrégora também junto comigo. Então, fica aqui o meu convite, tá? Para vocês participarem das outras aulas secretas, são mais 3, e se quem quiser fazer o atendimento comigo, a sessão comigo, me chama no direct, ou coloca lá no grupo, tanto faz, eu procuro vocês também no grupo. E quem quiser fazer parte da mentoria em grupo, ou da mentoria, estou aqui à disposição de vocês, tá bom, gente? Então, era isso. Eu agradeço vocês por terem estado aqui, né?
O despertar, eu quero deixar aqui bem claro que não é se tornar outra pessoa. É você lembrar quem você é, em essência. E talvez essa seja a lembrança que tenha começado aí hoje em vocês. Foi uma sementinha, né, que a gente planta nessa missão de trabalhar o despertar de vocês. Como vocês não colocaram perguntas aqui, eu estou aberta para responder. Se quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser também entrar aqui no áudio, pode abrir para mim, tá? Mas se vocês não querem, eu só tenho que agradecer, agradecer a participação, agradecer esse momento também que vocês compartilharam aqui comigo de um pouquinho de conhecimento, tá? Toda aula minha eu gosto de começar ou terminar com uma breve, um momento agora terapêutico, tá? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente, só pra gente já entrar no ritmo. Espera um pouquinho, rapidinho. Já que a gente está no final da aula, quem ficou, né, tem 5 pessoas aí, vai ganhar esse bônus aí, que é uma conexão, tá? Bora lá. Só um minuto. E, no mais, gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Quando a gente terminar aqui a aula, a meditação, eu já vou desligando, tá? Por isso que eu me despeço de vocês antes da, da meditação, para que a gente já vai encerrando ali a aula e ficamos nesse momento mais meditativo, tá bom? Gratidão para todo mundo que esteve aqui presente. Bora lá. Feche os olhos. Vamos fechar os olhos. Respira profundamente. Agora me conecto agora com cada centelha, cada essência que está aqui presente. Inspira profundamente. Segura o ar e solta bem devagar. E permita agora que esse conhecimento recebido encontre um espaço dentro de você. Não tenha pressa para entender tudo. Solte a necessidade de controlar. E permita que aquilo que ressoou com a sua alma se acomode na sua consciência. Imagine agora uma luz dourada envolvendo sua mente, seu coração, todo o seu campo energético agora. E essa luz dourada vai integrando
todos os aprendizados, expandindo percepções, trazendo clareza, discernimento. E mentalmente já agradeça esse encontro. Agradeça essa conexão criada nesse grupo, nessa aula. Vai deixando essa luz dourada tomar conta de todo o seu ser. Que a sua consciência se expanda com equilíbrio, com discernimento, com presença. Sinta-se ancorado agora, no aqui e o agora. Presente no seu corpo, na sua vida, onde você está sentado. Respira profundamente mais uma vez. Relaxe, soltando o ar, vai relaxando todo o seu corpo. E saibam, reconheça que essa luz é você mesmo. Essa luz é você. Essa luz está em você. Você só esqueceu. Sinta paz, sinta o amor, sinta gratidão por esses pequenos minutos de conexão. E aos poucos, vai retornando. Eu agradeço a presença de cada um aqui. Boa noite, tenha uma boa noite, gente.